Então bora pro show, a gente já estudou um monte de classe do filo dos cordados, agora a gente vai estudar outros filos do reino animal. Acompanha comigo. Bora pro show! Espero que você esteja gostando dessa sequência de vídeos aí de ciências. Se você tá gostando, então, deixa nos comentários aí. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, isso é muito importante. Vamos na sequência agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre os poríferos, os equinodermos e os quinidários. Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, hoje a gente vai estudar basicamente 3 filos do reino animal. Os poríferos, os quinidários, ou selenterados, e os equinodermos. Mas como assim? Era estudar filo? O que você está falando? Tá, vamos revisar então para tirar dúvida, né? Às vezes você não está entendendo o que eu estou falando aí, ó. Vamos lá. A classificação, os seres vivos, a gente tem uma taxonomia, uma forma de classificar os seres vivos. A gente classifica eles da seguinte forma, ó. Vou colocar aqui para ficar bem legal. Ó. Então, os seres vivos são classificados em domínio, basicamente são 3 domínios, né, das bactérias, as árqueas e as eucárias. Dentro desses domínios, nós temos reinos. Basicamente, nós temos 5 reinos aí. Nós temos o reino animal, o reino vegetal, o reino dos fungos, os protistas e o reino monera, né, das bactérias. Basicamente, são 5 reinos aí. E dentro de cada reino, nós temos filos. E a gente começou a estudar os filos do reino animal. Então, no reino animal, nós temos o filo dos cordados, que a gente acabou de estudar. Dentro dos cordados nós temos as classes. E dentro do filo dos cordados, que é aqueles que são os vertebrados, né? A gente estudou as 5 classes dos vertebrados. Os anfíbios, os répteis, os peixes, as aves e os mamíferos. A gente acabou de estudar isso aí. E aí agora a gente passou para outros filos menos complexos, que são os invertebrados, que é o que a gente vai falar agora. Só para ficar claro aqui dos filos, ó. Dos filos do reino animal, nós temos todos esses filos aí. Nós estudamos os cordados, que é o mais complexo, é o filo mais complexo desse reino animal. E agora a gente vai estudar dos menos complexos até chegar nos um pouco mais complexos, né? A gente vai estudando esses seres aí. Claro que são seres bem mais simples comparados ao filo dos cordados. A gente vai começar agora estudando sobre os poríferos. Mas antes de começar, eu quero só ressaltar algumas coisas importantes. Agora a gente vai estudar a parte do reino animal que são chamados de invertebrados. Os cordados são os vertebrados e o resto são os invertebrados. Dentro desses animais invertebrados, a principal característica é que eles não têm coluna vertebral, é a ausência de coluna vertebral. Nós temos seres invertebrados encontrados nos mais diversos ambientes, terrestres, aquáticos, né, marinho ou não, tudo quanto é ambiente, os mais inóspitos, inclusive, nas grandes profundezas do mar, a gente encontra muitos invertebrados. E eles podem ser grandes, como uma lula, um polvo, que seja, mas também pode ser microscópicos, sabe? Pequenininhos, como um ácaro, talvez. Então, a gente vai estudar os invertebrados aí e as características de cada um deles. Ok? A gente vai começar com o mais simples deles, com o grupo mais simples, o filo mais simples, são dos poríferos. O termo porífero significa corpo cheio de furos, cheio de poros. Característica geral, então, são animais cheios de furos, são aquáticos, a maioria de água salgada, não necessariamente todos, mas a maioria. A gente pode chamar que são seres filtradores, eles filtram a água para poder obter o alimento e respirar, inclusive. E eles não apresentam tecidos verdadeiros, órgãos dos sentidos e nem células nervosas. São bem simples mesmo. Pode estar perguntando, mas como assim são filtradores? Tá, vamos lá. Dá uma olhada nesse esqueminha aqui. Você está vendo na tela aí uma esponja do mar. Bem bacana, né? Ela é cheia de furinho e tem um furo maior aqui que a gente chama de ósculo, na parte de cima. E como é que funciona esse ser vivo? Funciona assim, ó. Os poros, que são esses buraquinhos, a água entra com detritos, né, com material orgânico que seja, entra por aí com o oxigênio dissolvido nela, inclusive, e aí passa para dentro aqui, ó, nessa parte de dentro aqui, que a gente chama de cavidade central ou átrio, tá? Tem esse nome. E a água passa por essas estruturas aqui, chamadas de coanócitos. Essas estruturas aqui têm flagelos que vão pegar as partículas, né? Filtrar essa água mesmo, pegar as partículas de alimento e absorver essas partículas de alimento aí. Essa nutrição se dá da seguinte forma: esse flagelo ele captura o alimento, né? Puxa para cá e aí vem o que a gente chama de amebócito e aí faz um processo, né, de fagocitose, aí, pegando esse alimento e entrando, levando para dentro da célula. Uma coisa bem simples, assim, bem arcaico mesmo, tá? Vamos dizer. São animais simples, beleza? Então, só para ficar claro, ó, as esponjas, então, a água entra pelos poros,
é filtrada pelos flagelos dos coanócitos e sai pelo ósculo. Outra coisa importante que eu quero comentar é sobre as espículas. Espículas são essas estruturas aqui. Esses seres, os poríferos, eles são formados por como se fosse espinhos no formato de agulhas, como se fossem agulhas feitas de silício ou calcário, que serve como a estrutura. Eles dão a estrutura desse ser vivo, tá? Eles não têm os ossos, né? Não tem a coluna vertebral nem nada, mas essas espículas fazem essa função de dar a estrutura desse ser vivo aí, beleza? Então essas são as esponjas do mar aí. Então, como exemplo clássico aqui, aí é exatamente as esponjas do mar. Lá foi uma representação 3D, isso aqui é uma foto de uma de verdade. Então, são as esponjas do mar. Aqui, o ósculo, né? Os poros, a água entra aí. Lá dentro é o átrio e a água sai por aqui. Elas filtram a água, de fato, para poder tanto capturar o oxigênio, para poder respirar, né? E também capturar o alimento. Sobre a reprodução, eu quero comentar em relação à reprodução dos poríferos, que vai ajudar para a gente entender os outros também. Os poríferos, por serem seres mais simples, fazer parte, né, os seres vivos que fazem parte desse filo dos poríferos, eles são mais simples e por conta disso eles apresentam tanto reprodução sexuada como reprodução assexuada. Reprodução sexuada é aquela que precisa de gametas, gameta masculino, espermatozoide, e gameta feminino, o óvulo. A assexuada não precisa de gameta masculino nem feminino, não existe gameta. No caso, a assexuada. Então, os poríferos, no caso, as esponjas. Vamos citar o exemplo da esponja. A esponja, ela tanto faz reprodução sexuada, o próprio indivíduo, ele produz óvulo ou produz espermatozoide, dependendo do momento, e esse espermatozoide que um indivíduo esponja produz, ele se desloca através da água e entra, através dos poros, em outra esponja adulta perto, né? Que lá dentro vai ter óvulo, que vai ser fecundado, vai virar uma larva, essa larva é liberada, ela fixa em algum ponto, né, algum substrato, alguma rocha, algum sólido lá, fica fixada lá, sofre uma metamorfose se tornando uma esponja adulta. Esse é o processo de reprodução sexuada das esponjas. E a gente também tem a reprodução assexuada. A reprodução assexuada é por brotamento. Surge como se fosse um broto mesmo, esse broto ele se separa e forma novas esponjas. Interessante que no caso das esponjas, dos poríferos de maneira geral, né, se você, digamos, sacudiu e separou partes da esponja, essa parte da esponja se torna uma nova esponja, um novo indivíduo, que é a reprodução assexuada por brotamento. Então, esses são os poríferos, características principais que você precisa saber sobre os poríferos aí. Vamos lá um pouquinho sobre os quinidários agora. Os quinidários, que é um segundo filo aí, um dos mais simples também. Características gerais, são seres aquáticos, na maioria marinha também. Eles são conhecidos como urticantes, porque eles têm essa capacidade, né, de introduzir uma substância urticante nas suas presas. Também são chamados de selenterados e apresentam um corpo mole e gelatinoso ou um corpo rígido, dependendo do tipo de indivíduo, tá? Do tipo de ser vivo. Então, um exemplo de ser vivo que apresenta corpo mole e gelatinoso, águas vivas, que é um exemplo clássico dos quinidários. E o corpo rígido, os corais, né? Um exemplo clássico também dos quinidários, os corais, tem um corpo rígido. Vamos falar um pouquinho sobre eles aí melhor. Vamos lá. Então, basicamente, os quinidários apresentam duas formas de vida, os pólipos e as medusas. Pólipos, eles são fixos, eles ficam presos em algum substrato. As medusas já nadam livremente. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Ó. A gente pode classificar os quinidários em 3 grandes grupos. Os hidrozoários, os sifozoários e os antozoários. Quem são os hidrozoários? Os hidrozoários eles são formados tanto por pólipos como por medusas. E eles têm como principais representantes a hidra, que é de água doce, a maioria de água salgada, marinho, mas a hidra é de água doce, que é esse bichinho pequenininho. Inclusive ela se movimenta parecendo que é de cambalhota, essa parte de baixo aqui se gruda no substrato, fica presa. Mas se ela quer se movimentar, ela pega essas partes aqui, ó, e dá tipo uma pirueta, uma cambalhota, prende e vai dando a pirueta. As hidras é interessante que eles são, como eu disse, selenterados de água doce, tem a forma de pólipo, então eles ficam fixos, né? Eles são muito pequenos, têm menos de meio centímetro. Eles realizam tanto reprodução sexuada como reprodução assexuada por brotamento, assim como os poríferos, e a locomoção é por meio de cambalhotas, como eu citei para vocês. E um outro exemplo clássico que a gente chama de caravela. A caravela é interessante que são pólipos flutuantes, formam o que a gente chama de colônia, né? Eles criam uma colônia com vários pólipos, isso aí é uma caravela. Peixinho aqui atordoado, né? São seres urticantes, então eles paralisam as
as presas para absorver. São os hidrozoários. No caso dos sifozoários, quem são os sifozoários? O principal representante é a água-viva. A água-viva é o principal representante dos sifozoários. Você viu que é diferente da caravela lá, tá bom? Estrutura diferente. Uma coisa importante que eu quero comentar em relação às águas-vivas, e é que é uma característica desse grupo dos sifozoários, é sobre a reprodução, que ocorre o que a gente chama de metagênese. O que é a metagênese? Metagênese nada mais é do que a alternância de gerações sexuadas e assexuadas. Como assim? Ó? Vamos lá, nessa figura fica mais claro. Ó. Você tem uma medusa adulta, macho e fêmea. O espermatozoide vai fecundar o óvulo da medusa fêmea, vai gerar o zigoto, que vira uma larva. Essa larva vira um pólipo jovem que se prende lá e fica lá. Um pólipo, tá fixo. Esse pólipo, quando for mais velho, né, ele vai realizar um negócio que a gente chama de estrobilização, que é formar como se fossem esses guarda-chuvas aqui, né? Eles se partem em vários, como se fossem guarda-chuvas aqui, e isso aqui vira uma nova medusa, uma medusa jovem e assim por diante. Então tem tanto a fase de reprodução sexuada como a fase de reprodução assexuada, que é essa estrobilização aqui. Como elas fazem a alternância disso, a gente chama de metagênese. É bem interessante esse negócio aí. E, por último, dentro dos cnidários ainda, eu tenho os antozoários. Os antozoários, eles apresentam forma de pólipo e, basicamente, são formados por anêmonas e corais. Anêmonas, elas ficam presas, tem esses tentáculos aí também, urticantes e tal. Os corais, que vivem também em colônias, né? Então aqui a gente tem mais de um indivíduo, não é só um, tem vários aí formando os corais. E eles apresentam, interessante que eles apresentam o que a gente chama de exoesqueleto calcário, então eles são rígidos aí. Esses são os quinidários, de forma bem direta, as características gerais e os principais exemplos deles. E a gente tem ainda os equinodermos. Quem são os equinodermos? Características gerais dos equinodermos, eles apresentam o que a gente chama de endoesqueleto, formado pela união de placas calcárias de onde saem numerosos espinhos. Então, equinodermo significa corpo com espinhos. Alguns apresentam o que a gente chama de pés ambulacrários, que é um sistema de tubos que se enche ou se esvazia de líquido, né? Uma movimentação, a quantidade de líquido aí faz com que ele se movimenta. São seres exclusivamente marinhos, então os equinodermos você vai encontrar só lá no mar, e apresentam respiração branquial. Aumenta um pouco a complexidade dos seres aqui nesse filo dos equinodermos. A reprodução é sexuada, apresenta sexos separados, tanto macho como fêmea, né? Então separadinho, e a fecundação é externa. E a gente pode classificar aí em 5 grandes grupos aí. Os asteroides, que tem simetria pentarradiada, ou seja, você pode dividir o corpo dele em 5 partes. Exemplo clássico, a estrela do mar, né? É um equinodermo do tipo asteroides, tá? A gente tem também os crinoides. Os crinoides, eles não têm espinhos, a maioria permanecem fixas nas rochas. Exemplo, os lírios do mar, que é essa coisa bonitinha aí, ó, lírios do mar. A gente tem os ofiuroides, que dependem muito pouco dos pés ambulacrários. O principal representante são as serpentes do mar, que é isso aqui, tem nada a ver com serpente, mas o pessoal chama de serpente do mar porque esses tentáculos, digamos, né, eles se movimentam como se fossem movimentos de serpente, então eles utilizam muito pouco do movimento de pés ambulacrários. Os holoturoides, o corpo é cilíndrico e alongado, exemplo clássico, os pepinos do mar, esses seres aí. E por último, os equinoides têm formato esférico ou achatado e apresentam uma estrutura chamada de lanterna de Aristóteles. Exemplos clássicos, o ouriço do mar, esférico, né? E a bolacha do mar, formada de bolacha achatada aí. Só para você saber, a lanterna de Aristóteles é uma estrutura formada por 5 plaquinhas ou 5 dentes, né? Unidos, parecendo uma estrela calcária, tem a função de raspar, de cortar os alimentos. Então, essa estrutura aqui fica embaixo aqui do ouriço do mar, né? Na parte de baixo do ouriço do mar, tá essa estrutura aí. Aí eles ficam arrastando no fundo do mar, na parede das rochas e raspando ali para se alimentar. Muito pequenininho isso aí. Então, esses são os 5 grupos dos equinodermos. Bem simples, né? Bem simples. Os equinodermos são seres, como eu disse, são seres simples, poríferos, quinidários ou silenterados, e os equinodermos são seres bem simples. Ah, e deixa eu mostrar um esqueminha 3D também relacionado aos quinidários, para ficar bem legal. Deixa eu voltar um pouquinho aqui só para ficar legal. Falei que os quinidários são seres urticantes. Aí você ficou pensando assim, mas como assim, Eder? Como seres urticantes? Deixa eu mostrar. Aqui é um exemplo de uma medusa. A gente tem os tentáculos aqui, essa estrutura. E basicamente é o seguinte, ó. As medusas têm uma estrutura chamada de quinidócito. Quinidócito é essa bolsinha aqui. E lá dentro existe uma outra bolsinha chamada de nematocisto. E dentro desse nematocisto tem um flagelo que é embebido com uma substância urticante que paralisa suas presas. Quando uma presa toca isso aqui, ele dispara muito rápido. Tá lá o flagelo enrolado, tocou aqui nesse receptor ciliar, aí esse filamento ele projeta para fora, tá vendo? Vou mostrar de novo, ele tá enrolado, ó.
Encostou na presa, ele solta é muito rápido, tá? Muito rápido, em 0,7 microsegundos, é muito rápido. Pra você ter uma ideia, o tanto que é rápido isso aqui. Se você pegar 1 segundo, dividir em 1 milhão de partes, essa uma parte a gente chama de microsegundos. 1 microsegundo. Esse negócio aqui é tão rápido que ele demora 0,7 microsegundos, não chega nem a 1 microsegundo. Você vê que é muito rápido isso aqui, esse procedimento. E aí essa substância urticante, ela paralisa a presa e é onde esses animais aí se alimentam, né? Então é um perigo muito grande quando você está tomando banho no mar e se deparar com seres dos tipos quinidários, né? Você pode passar mal, ter um problema sério aí, porque eles machucam mesmo e dói muito. Então é uma representação bem bacana aí. Beleza, pessoal? Então esse foi um resumão bem bacana desses 3 filos aí, tá bom? O mais simples do reino animal. Os poríferos, os quinidários e os equinodermos. Próxima aula a gente fala de mais alguns aí desses outros mais simples. Beleza, filhote? Gostou desse resumão? Então tá aí, ó, um mapa mental com um monte de imagem, um monte de cenas 3D para você ver como é que funciona. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like aí e colocar nos comentários o que você achou dessa aula. E faça um resumão aí também no seu caderno. Pegue esse mapa mental do vídeo aí, resuma, estude, que vai dar tudo certo. Estuda lá, Padawan. Quero ver o seu show. Forte abraço.